Veja mais uma vez. Nessa cena, estaríamos diante de qual infração? Deixar de dar preferência a pedestre na faixa a ele destinada, deixar de dar preferência a pedestre sem que haja concluída a travessia ou dirigir ameaçando pedestres, ou ainda as três de uma vez só. Olá, eu sou o Professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Se você procura aqui no YouTube assuntos sobre trânsito, sejam notícias, curiosidades, legislação, engenharia, segurança viária, educação para o trânsito ou qualquer assunto relacionado à mobilidade humana, aqui é seu lugar. No vídeo de hoje vamos falar de um comportamento em que muitas vezes nós vemos acontecer e às vezes não se sabe exatamente o que é que a legislação de trânsito nos traz. Veja a cena mais uma vez. De antemão, teríamos aí pelo menos 3 condutas infracionais na mesma cena, mas tem uma quarta também. Que as 3 primeiras seria deixar de dar preferência a pedestre que esteja na sua faixa. A outra seria deixar de dar preferência a pedestre que ainda não haja concluído a travessia. Deixar de dar preferência a pedestre em se tratando de pessoa com deficiência, idosos, gestantes ou crianças, e no caso desse vídeo trata-se de um idoso, e ainda dirigir ameaçando pedestres. Falo que dá para ter aí uma impressão de que podem ser 4 infrações. Como se trata de um ato único em que aquele comportamento do condutor gerou todas essas possibilidades, não se pode autuar por mais de uma infração. Neste caso aí, só cabe uma. Quando achamos que poderia ser mais de uma infração, mas sendo um único comportamento em que um automaticamente dá a impressão que pode ser um ou outro, nós chamamos de infrações concorrentes, pois elas concorrem entre si. Aí, algumas pessoas acreditam que o agente de trânsito deve escolher aleatoriamente ou até mesmo a mais severa. Mas o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é de que deve ser autuada a que melhor caracterize a infração de trânsito. De cara, a gente já descarta 2. A primeira, de dirigir ameaçando pedestres, pois não houve por parte do condutor o desvio com a intenção, não houve a ameaça deliberada. Ele simplesmente não deu a preferência, isso aí fica muito claro na imagem. A outra questão é que não pode ser enquadrado também em deixar de dar preferência a pedestre quando se tratar de idoso, porque a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito só remete nos casos em que não houver a travessia sinalizada. E como a gente pode ver, ali nós temos uma faixa de pedestres, inclusive uma faixa de pedestres elevada, popularmente conhecida também como lombofaixa. Dessa forma, restariam 2 possibilidades. A de deixar de dar preferência ao pedestre na faixa a ele destinada e a outra deixar de dar preferência a pedestre sem que haja concluído a travessia, ainda que o semáforo estivesse na cor verde para os veículos. E por que essa última não se enquadrará? Porque nesta segunda o local tem que ser semaforizado, tem que possuir um semáforo, né? Uma sinaleira, um sinal de trânsito, dependendo da região, as pessoas chamam de forma diferente. Então, resta sim, a que melhor caracteriza essa infração é de deixar de dar preferência a pedestre na faixa a ele destinada, que é onde se enquadra nos locais onde existe a faixa de pedestre e não tem sinalização semafórica. Essa é a infração preconizada no inciso 1 do artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro, de natureza gravíssima, cuja penalidade é uma multa de R$ 293,47, além da anotação de 7 pontos no prontuário do condutor infrator. Talvez você ainda tenha ficado com dúvidas do que seriam infrações concorrentes. Além das infrações concorrentes, existem as infrações concomitantes,
Se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar no final aqui do vídeo, ao lado do meu rosto, um banner com um dos vídeos que eu falo exatamente qual é a diferença das infrações concorrentes, que o agente só pode aplicar uma, e das infrações concomitantes, onde a pessoa vai cometer 2, 3, 4, 5 infrações ao mesmo tempo e o agente de trânsito deve autuar todas. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido relevante. Se gostou, não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. Gosta desse tipo de vídeo? Se inscreva no canal, que assunto aqui não vai faltar. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.